Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 4. Oséias é Antigo Testamento. Oséias, capítulo 4. Penso que se você abrir a sua Bíblia mais ou menos no meio e adiante, né? Acredito que possa te ajudar, né? Mais ou menos no meio você vai encontrar aí Salmos, Provérbios, aí você vai para frente, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, antes de Joel. Aí eu não sei se ajudou ou atrapalhou, mas o Oséias está por aí. Pode procurar que você encontra ele aí na sua Bíblia. Gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor aqui essa tarde? Glória a Deus, né? Então, boa tarde para vocês que estão aqui presencialmente, boa tarde para o pessoal que também está nos acompanhando, já que nós estamos transmitindo esse culto. Deixa eu começar então aqui, antes de entrar na palavra, fazendo um convite para todos vocês que estão aqui e para aqueles que moram por aqui, né? Por um acaso está me assistindo, mas mora em Cuiabá, nós estamos aqui no bairro do CPA 4, pastor, puxa vida, eu moro aí perto, então o convite se estende a vocês também. Escute, irmãos, domingo agora, para quem não sabe vai ficar gravado, então para você se situar, estamos falando do mês de outubro de 2020, então domingo agora é o último domingo de outubro, é dia 25, e nós vamos fazer aqui, pelo menos é o que está no coração até o momento, uma busca pelo batismo com o Espírito Santo. Então vai ser um culto, não um, né? Serão ainda 4 reuniões nesse domingo, 4 reuniões ainda, né? É o último domingo de 4 reuniões, 7h30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e ainda às 18 horas. Por quê? Porque a partir do mês que vem serão 3 apenas, né? 7h30, 10 e 18. 7h30, 10 e 18. Então, nesse domingo, eu quero convidar você para vir ser cheio do Espírito Santo. Gente, quantos de vocês já são batizados nas águas? Nas águas, pastor, já sou batizado. Levanta a mão. Puxa, a igreja praticamente toda, glória a Deus, fico feliz com isso. Pastor, eu já fui batizado com o Espírito Santo, já fui cheio do Espírito Santo, falei em outras línguas e tal. Quem já foi batizado com o Espírito Santo, também temos um grupo bacana aqui nessa tarde, glória a Deus, isso muito me alegra. Então, você pode vir debaixo de expectativa, mesmo você já cheio, para ser renovado, para ser fortificado, fortalecido, que todos nós precisamos. E você, querido, que ainda não foi cheio do Espírito Santo, né? Batizado com o Espírito Santo, puxa vida, você não pode ficar de fora. Domingo agora, nesses 4 horários, 7h30, 10, 16 e 18, nós estaremos buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu vou estar falando um pouquinho, dentro daquilo que o Senhor me permitir, sobre quem é o Espírito Santo, por que isso é importante, por que nós devemos priorizar na vida de um crente, isso deve ser priorizado, ser cheio do Espírito Santo, ser renovado com o Espírito de Deus, ser batizado com o Espírito Santo. Por que falar em línguas? Que negócio é esse hoje tão combatido, às vezes até dentro também de algumas igrejas? Pastor, negócio de falar em língua, para que serve? Isso é bíblico, não é? Vamos entender à luz da palavra de Deus, segundo aquilo que o próprio Espírito Santo tem plantado no meu coração. Vai ser um domingo muito especial, gostaria muito de te ver aqui, amém? Vocês estão todos convidados em nome de Jesus, esse é um convite especial para você. Vamos para a palavra então, Oséias capítulo 4, o verso é o de número meia dúzia, muito conhecido, principalmente a primeira frase, ou a primeira parte do texto, Oséias 4, 6. O que é que está escrito aí, igreja? O meu povo, é o Senhor falando, é Deus falando, tá? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Será que a gente pode repetir essa primeira parte, que é a que a gente vai explorar aqui agora? Vamos lá, todo mundo em voz alta? O meu povo foi destruído, diga para mim, por que, igreja? Porque faltou o conhecimento. Eu estava fazendo um culto, eu nem lembro quando isso aconteceu, e eu sei que eu parei assim e perguntei para os irmãos que estavam na igreja: irmãos, cuidado, tá? É uma pegadinha, tem um veneno na pergunta. Irmãos, um homem de Deus, uma mulher ungida, uma pessoa de Deus, um
povo de Deus pode ser destruído. Você vê que o tom de voz ainda, né, faz a pessoa cair nesse lado da minha armadilha, né? Uma pessoa de Deus, ela pode ter a vida dela destruída? E claro, toda a igreja veio junto comigo. Não, está amarrado, pastor. Espera aí, mas Deus está dizendo aqui que existe uma brecha, existe um motivo, existe uma situação em que o povo dele pode sim ser destruído. Perceba a gravidade da frase, do contexto. O Senhor começa com a frase: o meu povo foi destruído. O meu. Então presta atenção, nós estamos falando de ímpios. Inclusive o texto, ele tem uma direção até mais clara e direta para os sacerdotes da época, para aqueles que deveriam dar o exemplo e naquele tempo não estavam dando. Olha que coisa séria. Porque estavam oferecendo qualquer coisa ao Senhor, estavam desprezando o conhecimento. E pior do que não conhecer, não saber, é não querer saber, é não querer aprender, é não querer conhecer, é não querer se aproximar de Deus. Então a queixa de Deus aqui é pesada, é forte. Então Deus diz: o meu povo foi destruído, mas o povo de Deus foi destruído? Foi. E ainda hoje o povo de Deus tem sido destruído, tem tido áreas da vida destruídas, casamentos destruídos, criação de filhos atacados com a ação maligna. A destruição ainda hoje tem alcançado áreas e setores da vida do povo de Deus. Puxa vida, pastor, era para ser assim? Não, porque o texto diz que aquele que é do Senhor, ou nascido de Deus, este o maligno não toca. Talvez até alguém lembre desse texto do Novo Testamento e diz: pastor, mas aquele que é nascido de Deus, a Bíblia diz que o maligno não toca. Mas você já leu o versículo completo? O versículo completo é: aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Esse aposto faz toda a diferença. Aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Por que o maligno não lhe toca? Porque ele é de Deus. Ser de Deus é importante, mas se você for de Deus e não tiver conhecimento de como se conservar, de como proteger áreas da sua vida, de como cercar o seu lar, e eu estou puxando mais para a questão do lar, porque hoje é quarta-feira, é o dia que nós oramos pela nossa casa. Se nós não tivermos o conhecimento para nos proteger, para nos blindar, então teremos áreas da nossa vida sendo destruídas, mesmo sendo de Deus. Gente, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando para você, mas isso é muito sério. Deixa eu te contar uma história que eu estava ouvindo agora há pouco, uma pessoa contando um caso muito engraçado. Eu disse: eu vou contar hoje para os meus irmãos, porque na hora que ela falou isso, me veio ao coração a importância do conhecimento. Ela é envolvida com o ministério, mas ela está contando uma situação que o pai dela já é um senhor, já de idade, pastor, o pai dela inclusive, mas assim, com muita dificuldade em tecnologia. E assim, as pessoas, pelo menos em regra, né, tem muita gente, os mais antigos, tem realmente um pouco de dificuldade com tecnologia, ainda mais dependendo da tecnologia, onde é que clica. Só que ele, por exemplo, ele nunca tinha nem mexido num computador. Ele nem mexido, não sabe nem ligar o computador. E ele, né, na idade dele, falou assim: eu não quero nem aprender, para mim não é nem interessante, eu gosto é do papel, do lápis, da caneta. É bem conservador ele, né? E ela contando sobre o pai dela, que é dele que eu estou falando. Vamos chamá-lo de José, o nome dele é outro, mas vamos chamá-lo de José, é o pai dela. E o pai dela disse assim para ela, para a filha, né: filha, meu neto, ele vai jogar uma partida de futebol com transmissão online. O que é isso? O que é isso? Aí a filha disse assim: pai, online quer dizer que vai passar na internet. E onde é que é esse negócio da internet? O negócio está feio, né, irmão? Onde é que é esse negócio da internet? Então, esse negócio da internet, você consegue assistir no computador, você acessa o site. Que site que é?
Que é isso, site? Bom, deve ser negócio da escola. Então a filha entrou no site da escola, realmente estava lá, dia tal vai ter a transmissão do futebol do time da escola, e o neto dele ia jogar. Filha, eu queria assistir esse jogo. Aí chegou o dia, ela falou assim: tá bom, pai, vou ensinar você a ligar o computador para você poder assistir o jogo do seu neto. Você está vendo aqui esse botão, está escrito on e off? Na hora que você apertar esse botão aqui, o computador vai ligar. Na hora que o computador ligar, você vem, clica aqui nesse, pronto, vai aparecer, já está salvo, você clicou aqui, você vai assistir. Ele parou e disse assim: tá bom. Mas um tá bom, sabe quando a pessoa fala assim para você: tá bom, mas tá bom, coisa nenhuma, tá bom. Chegou a hora do jogo, o botão on ele apertou. Pá, ele apertou, ligou o computador. Na hora que ligou o computador, ele falou assim: filha, como é que você falou para clicar aqui, como é que eu clico aqui? Aí ela na cozinha e ele no quarto, o computador no quarto, ela gritou assim: usa o mouse. O mouse em inglês é rato, né? Usa o mouse. Ela falou assim, ele pensou assim: caramba, onde é que está esse rato, cara? Onde é que está esse... Aí pegou assim, deve ser esse negócio que está conectado aqui, esse bichinho. Pegou aqui, e o que eu faço com esse mouse? Rasta ele. Aí ele colocou assim, na tela do computador, e ficou assim. Não virava nada. Aí daqui a pouco ele levantou o mouse e ficou assim, no ar com o mouse. Aí na hora que ela entrou no quarto, ele estava assim, com o mouse, para tentar assistir o jogo do filho. Aí ela olhou e disse que Deus falou o coração dela: não adianta você ter à sua disposição toda a tecnologia do mundo, se você não tiver o conhecimento de como usá-la. Quando ela contou essa história, o Espírito Santo falou no meu coração: e não é a mesma coisa com Deus? Olha só, Igreja da Graça do CPA 4, olha isso aqui na minha mão. Olha, muito mais poderoso do que qualquer computador criado pelos homens. Ó, é a palavra de Deus. Está à sua disposição. A maioria de nós tem ela na mão. Está aqui à sua disposição. Aqui você tem a chance, a oportunidade de Deus tratar com você. Agora, de que adianta toda a tecnologia, todo o poder, toda a palavra, o próprio Deus à nossa disposição, se nós não tivermos o conhecimento de como usar isso? Se nós não decidirmos no coração nos aproximar do Senhor? A falta de conhecimento é um problema gravíssimo. E a queixa não é minha, não é do pastor, não é da igreja, é de Deus. Deus está dizendo: o meu povo não me conhece. Lá em Isaías, no capítulo 1, eu acho que esse texto eu não coloquei aí, mas se você puder colocar para a gente, você sabe pôr? Então eu estou atrasado. Isaías capítulo 1, versículo, deixa eu abrir aqui, porque isso aqui me vem agora, e a gente não pode perder coisa que vem assim na hora, né? Isaías capítulo 1, eu acredito que é o versículo 3. Olha uma queixa de Deus aqui, gente, é Ele mesmo. Isaías 1:3. Que texto forte, gente. Olha a queixa do Senhor. Isaías capítulo 1, o verso é o de número 3. Diz assim, vamos ler juntos? Está aí no telão, ó. O boi conhece o seu possuidor. Gente, isso é verdade? Você já teve boi, gado? Irmão, meu pai já teve. É incrível, isso aqui é verdade. O boi conhece o dono. A voz do dono é incrível. Dependendo, inclusive, quando fala dono, por exemplo, lá era o caseiro que tomava conta, né? Era o caseiro chegar no coxo, onde colocava o sal para o animal, fazia lá o barulho dele, batia no coxo. Lá vinha todo o gado, irmão. Incrível. O boi conhece o seu possuidor. O que mais que ele segue dizendo, gente? O que mais? E o jumento, que a gente já chama de burro, jumento, né? Conhece
a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Gente, que queixa de Deus forte, né? Eu estou dizendo, os animais entendem. Quando eu falo, eles escutam. E não é verdade? Se você parar em Gênesis 6, por exemplo, não precisa abrir não, só vou te lembrar, do dilúvio. Deus mandou um casal de cada bicho entrar na arca, eles entrarem. O Noé pregou quase 100 anos para ver se a turma entrava, só a família dele entrou. Os animais ouviram. Vários exemplos na Bíblia, você vê Deus mandando um corvo levar carne para Elias, e o corvo ouviu. No Novo Testamento, em Mateus 6,25, Jesus faz uma comparação fantástica, dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não juntam, não plantam, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. E ele ainda diz, Jesus, não tem de vós muito mais valor do que elas, você é mais importante que um boi, que um passarinho. Você crê nisso? Você é feito à imagem e à semelhança de Deus, o Espírito Santo mora dentro de você. Nós somos mais importantes que os animais, que os bichos, que também têm a sua importância, mas eles ouvem o Senhor, e a queixa de Deus aqui, o boi conhece, o jumento entende, mas o meu povo não compreende, não me escuta, não me entende, não tem conhecimento. A queixa de Deus é, o meu povo é destruído, porque tem faltado conhecimento. João capítulo 10, eu vim para cá com João 10 no coração. Na verdade, eu vim para cá com uma frase no coração, e eu vou te dar ela lendo esse texto. João capítulo 10, a partir do verso 1. João é facinho, né? Novo Testamento, começa Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 10, verso 1, diz assim, palavra de Jesus, né? Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas, amém. A este o porteiro abre. Agora sublinha essa frase, e as ovelhas ouvem a sua voz. Sublinha, guarda ela aí, tá? Qual que é a frase? E as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas. William, Maria, Benedita, o nosso grande pastor conhece todas as suas ovelhas, amém, igreja? Todas elas, chama pelo nome e as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Novamente, sublinha essa frase de novo, porque conhecem a sua voz. A frase que eu ouvi, quando eu digo ouvir, entenda, tá, irmãos? Não sei te explicar isso direito não, mas é uma percepção por parte do Espírito Santo do coração. A ovelha ouve a voz do Senhor. O Senhor, que é o nosso pastor, Ele trata conosco. E eu penso que uma das maiores virtudes de um crente, de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, eu estou aqui diante de homens e mulheres de Deus, você pode dizer amém por isso? Eu penso que é uma dádiva que Deus nos deu, um presente muito grande. Que presente é isso? Poder ouvir a voz de Deus. Irmãos, e quando eu li essa frase, na verdade eu não cheguei de ler, ela ficou no meu coração, a ovelha ouve a voz do pastor. Você, peraí, se o Senhor é o meu pastor, e Ele é o seu pastor também? O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Se o Senhor é o meu pastor, e eu creio que Ele é e é o seu também, não aceite passar por essa vida sem
ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus. Essa é uma dádiva e você tem direito a esse presente. Sendo você uma ovelha do Senhor, Ele quer falar com você. O problema, irmão, é que às vezes nós estamos tão corridos, a vida hoje está tão agitada, nós estamos hoje tão ocupados, que não temos tempo para parar e ouvir a voz de Deus. Em meio a tantas vozes, às vezes nós até nos confundimos. Meu Deus, é tanta gente falando, são tantas as vozes no mundo, que a gente fica, meu Deus, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? E como é que eu faço para identificar a voz do Senhor? Olha só o que diz esse texto, o texto de Lucas no capítulo 9, vamos lá? Lucas capítulo 9, versículo 28, ainda Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas, então é o terceiro evangelho do Novo Testamento. Lucas capítulo 9, versículo 28, Lucas 9, 28, e quem encontrou aí, diga amém, qualquer coisa você acompanha aqui no telão com a gente, diz assim: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Está falando de Jesus. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Está falando da transfiguração de Jesus. Jesus está no monte, orando, e de repente, ficou transfigurado, resplandecente, uma luz brilhou, e eis que estavam falando com ele 2 varões. Quem eram? O texto diz aqui, Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então Jesus batendo um papo com Moisés, Jesus batendo um papo com Elias. Bom, Moisés a gente sabe que ele morreu, mas o Elias não, Elias foi aquele que subiu vivo para o céu, aquele redemoinho, carruagem de fogo, e o Jesus conversando com os 2 no monte, e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, acordaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Jesus a Pedro para Jesus, né? Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para o Moisés, e uma para o Elias. Mas tadinho, não sabia o que dizia, falou abobrinha o Pedro, né? Aqui antes de ser cheio do Espírito Santo, ele dava umas fora, né? Aí vem o 34 agora, e dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Agora lê comigo. E saiu da nuvem uma voz que dizia, o que a voz dizia, gente? Este é o meu filho amado, e agora? A ele ouvi. São muitas as vozes hoje, é muita gente querendo opinar na nossa vida, é muita gente dizendo a você, se eu fosse você, mas não é, se eu tivesse no seu lugar, mas não está, se fosse comigo eu não aceitava, mas não é contigo. Todo mundo parece ter a solução para os nossos problemas. As pessoas, se você não colocar limite, elas acabam querendo viver a sua vida, e até dizer e ditar a você como é que você deve vivê-la. Mas eu amo demais esse texto, porque para mim é uma luz no fim do túnel, é uma direção clara da parte do Senhor. Em meio a tantas vozes e opiniões, e hoje com a internet então nem se fala, em meio a tantos comentários, em meio a tantas, sei lá, opiniões, como eu disse, que voz ouvir?
Deus diz, está aqui. E olha que só tinha fera no monte, hein? Moisés, Elias, o Pedro, que depois também, cheio do Espírito Santo, é um grande homem de Deus, santo do Senhor, só fera. Mas mesmo no meio de tantas pessoas boas, o pai disse, aí o meu filho, ó, amado, ó o filho que eu amo aí, ó. Você quer ouvir alguém? Você quer tomar uma decisão por uma palavra? Você precisa escolher uma voz, a ele ouvir. Diga glória a Deus, irmão. Por que que isso é importante? Porque virão dias, tempos, ocasiões que pessoas vão se apresentar diante de você, mesmo pessoas de Deus, vão dizer a você, eu não sei se você já teve experiências assim, eu já tive, assim diz o Senhor para você, Deus manda te falar, olha, eu tenho um recado da parte do Senhor, e às vezes, só porque a pessoa fala que é de Deus, a gente abraça como se de Deus fosse, e nem sempre é. Eu vou te contar uma história, irmão, de terror crente, tá? 1 Reis capítulo 13, 1 Reis capítulo 13, vem comigo, mas vem com o coração e a mente desatada, que a história, ela tem a sua dificuldade. 1 Reis capítulo 13, estamos falando sobre a importância de identificar e ouvir a voz do Senhor, desse presente que o Pai nos deu, por sermos ovelhas do Senhor, nós temos o direito, a graça, a bênção de ouvir a sua voz, eu penso que é um presente maravilhoso. 1 Reis capítulo 13, versículo 1, diz assim, eu vou ler um pedaço, aí eu explico para você, diz assim o primeiro, ó, e eis que, o que foi importante, eu vou chamar a sua atenção, para você destacar, para você conseguir entender onde eu quero chegar no final da ministração, tá bom? Versículo 1, eis que, por ordem do Senhor, essa frase é importante, tudo que a gente vai ler aqui agora, você vai perceber que o que vai acontecer agora, vai acontecer, como é que é a frase? Por ordem de quem? Do Senhor, por ordem do Senhor, a frase é essa, eis que, por ordem do Senhor, o que aconteceu por ordem do Senhor? Um homem de Deus, a Bíblia não diz o nome dele, vamos chamá-lo só assim, um homem de Deus, veio de Judá a Betel, e Jeroboão, era o rei de Israel, Jeroboão, estava junto ao altar para queimar incenso. Esse Jeroboão não era um homem de Deus não, um rei de Deus não, inclusive neste altar, ele havia até sacrificado a ídolos, que ele não podia fazer isso, e por ordem de Deus, esse homem de Deus, esse profeta, veio para repreender o rei Jeroboão. Estão me acompanhando, irmãos? Importante, tá? Vamos lá, versículo 2, e clamou contra o altar, e com a palavra do Senhor disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Eu sei que lendo assim parece bem confuso, deixa eu te explicar. Olha aqui um minuto para o pastor, para você entender o contexto. O rei Jeroboão não é um homem de Deus aqui, ele está adorando ídolos, sacrificando outros deuses. Amando de Deus, esse homem de Deus, esse profeta, vai até o rei Jeroboão, profetizar contra ele, levar uma palavra de advertência a ele, e diz, olha, vai nascer um rei que vai reinar de verdade nesse lugar, e estava profetizando o nascimento do rei Josias, que mais tarde viria, e foi um excelente rei, fez uma reforma na casa de Deus, amém pessoal?
Mas na hora que Jeroboão recebeu essa palavra dura, você vai ver, uma palavra contra ele, ele não gostou. E olha a reação do rei no versículo 4, ó. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele, pega o profeta, né, o homem de Deus. Mas a mão que estendera contra ele se secou, ficou mirrada, e não podia tornar a trazer a si. Consegue imaginar a cena? Olha a ideia. O profeta vem, libera uma palavra de advertência, o rei não gosta e grita: pega esse profeta de metigela, agarra ele, agarra o homem de Deus. Na hora que ele estendeu a mão para agarrar o homem de Deus, a mão ficou seca, mirrada, ele não conseguia inclusive trazer a mão de volta. E aí na hora, é claro, ele não é bobo, o rei percebeu que tinha feito besteira e que o homem realmente era um homem de Deus. E ele ficou agora preocupado, ele fica tão preocupado, que no versículo 5 veio o sinal que o profeta tinha dado, o altar se fendeu, a cinza derramou no altar, que foi o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Aí vem o 6, então respondeu o rei, e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Ele viu que o negócio era sério. Então ele disse: profeta, perdão, me desculpa, ora por mim, para que a minha mão volte, porque minha mão secou, a minha mão, meu braço endureceu aqui. E aí o profeta, que é o homem de Deus de verdade, orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Até aqui, quem está entendendo, diga amém. Foi um sinal maravilhoso, está provado que ele é homem de Deus mesmo. Tanto é que no versículo seguinte, no 7, o rei, agora já tranquilo, né? É outra pessoa. Disse o homem de Deus, o rei falou para ele: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Ele queria pegar ele antes, né? E agora quer dar um presente para o profeta. Vocês estão entendendo a historinha? Não, vamos lá para casa, vamos comer pão, eu tenho lá um banquete para você, eu quero até te dar um presente lá. Resposta do homem de Deus. Grife esse versículo agora, versículo 8. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Por quê? Versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela palavra. Grife isso. Porque assim me ordenou o Senhor pela palavra. O que nós estamos estudando hoje aqui mesmo? A ele ouvir. No meio a tantas vozes, você tem que escolher a palavra de Deus, a voz do Senhor, porque você é ovelha. E uma ovelha tem que identificar a voz do seu pastor. E eu estou falando do nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Até aqui tudo bem? Então ele disse: ainda que você me oferecesse metade do reino, rei, eu não posso ir contigo na tua casa. Eu não posso e não vou. Por quê? Porque eu não fui com a tua carta. Não, o negócio não é esse. Porque o Senhor me ordenou pela palavra, dizendo, qual era a palavra que ele tinha? Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Então qual que era a palavra que ele tinha da parte de Deus? Ele não podia comer pão. Não é que ele não podia comer pão para sempre, ele não podia comer pão naquele lugar, porque ele estava de viagem. Você lembra que ele veio para Betel? Então ele não podia comer pão ali, ele não podia beber água ali, ele não podia voltar pelo mesmo lugar. Pela palavra Deus deu essa ordem. Então o rei: eu não vou. E não foi, acertadamente. Versículo 10, foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Está certíssimo. Olha o que vai acontecer agora, redobra a atenção, porque agora parece confuso.
Olha o versículo 11. E morava em Betel um profeta velho. Para a gente distinguir um do outro, gente, nós vamos chamar o primeiro de homem de Deus. É como a Bíblia chama ele. Amém? Homem de Deus. Agora surgiu um novo personagem na história. E nós vamos chamar ele de profeta velho. Profeta velho. Então, morava lá um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel e as palavras que ele dissera ao rei. Notícia corre que é uma maravilha. Os filhos do profeta velho vieram e contaram para esse profeta velho: ó pai, tem um homem de Deus aí na região, e ele veio aqui, foi um negócio tremendo que aconteceu, porque olha, a mão do rei ficou seca, e ele, na hora que o rei foi pegar nele e tal, ele veio e trouxe uma profecia contra o rei, e ele orou pelo rei, o rei até teve a mão restituída, o negócio foi sério. E aí o profeta velho perguntou: por que caminho ele foi? Onde é que ele está? E aí os filhos mostraram. Então, versículo 13, ele disse: olha, albardai-me aí um jumento, e eu vou até o homem de Deus. Ele montou. 14, e foi-se até o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e perguntou e disse: és tu o homem de Deus que veio lá de Judá? E ele disse: eu sou. Até aqui tudo bem. Agora escute isso. 15, então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Pode? Vamos ver se você está entendendo a história. Ele poderia ir comer pão na casa dele? Não. Por quê? Ele não gosta de pão? Não. Por que ele não podia ir? Porque ele tinha uma palavra do Senhor, que ele naquele lugar, ele não podia comer pão e nem beber água, e nem voltar pelo mesmo caminho. O rei já tinha feito o convite, e ele recusou, acertadamente. Só que agora quem faz o convite é um profeta. Eu acho, irmãos, que às vezes a gente toma mais cuidado quando a gente lidar com as pessoas de fora, né? Com a pessoa ímpia, aí a gente, não, imagina, vou ouvir, não, está amarrado, em nome de Jesus, não sei mais o quê. E eu penso que a gente tem que tomar o mesmo cuidado, escute o que eu estou te falando, com aqueles que se dizem de Deus, e que tem um conselho para dar, e que tem uma palavra mágica para oferecer. Qual é a frase? A frase é: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Se tiver que escolher uma voz, e você vai ter, volta e meia, que escolher quem ouvir, escolha ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus. Então o profeta velho faz um convite para o homem de Deus: vamos lá em casa, vamos comer pão. O que ele responde? Versículo 16, ele diz: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Por quê? 17, porque me foi mandado, de novo ele está explicando, agora para o profeta, né? Pela palavra do Senhor me foi mandado, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste. Até aqui, show. O mesmo que ele respondeu para o rei, ele está respondendo para o profeta: não posso. Ah, porque você não gosta de pão? Você tem alguma coisa contra a minha pessoa? Não é isso. Eu tenho uma ordem, me foi mandado, ordenado pela palavra do Senhor, não faça isso. Então não posso fazer. Tudo bem até aqui? Olha o que ele vai fazer agora. Versículo de número 18. Circule esse versículo na sua Bíblia, você nunca mais esquecer do que eu vou te ensinar aqui agora. Ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que
coma pão e beba água. E agora, o que diz aí entre parênteses aí? Porém, mentiu-lhe. Era mentira. Mas profeta mente? Não deveria, né? Crente mente? Não deveria, né, irmãos? Não deveria. Homem de Deus mente? Não deveria, não deveria, não deveria. Mas esse profeta velho mentiu. Olha, vamos ver se a gente entende a conversa dos dois. Vamos lá em casa comer um pão lá. Não posso. Me foi ordenado pela palavra do Senhor que aqui eu não poderia comer pão e nem beber água e nem voltar pelo meu caminho. Eu tenho uma palavra que me proíbe de fazer isso. Desculpa, não posso, não vou. Beleza até aqui. Ouvindo isso, o profeta velho vira para ele e diz: mas eu sou profeta igual você. Essa frase me assusta, sabe, irmão? E você acha melhor do que os outros? Eu também sou de Jesus igual você. Sou crente também acredito em Deus igual você acredita. E você está com uma palavra no coração, você está com a voz do Senhor no coração, e Satanás está querendo roubar essa voz do seu coração, a voz do seu pastor, que é uma dádiva poder ouvir o Senhor. Ter uma palavra no coração é um presente. Seja uma palavra que te diga o que fazer, ou seja uma palavra que te diga o que não fazer. Ter uma palavra de Deus é um presente. Você pode dizer amém? É um presente que Satanás quer roubar de você. E ele usa alguns meios e algumas estratégias. Essa daqui, vou te falar, é doída. Ele vira para o homem de Deus, esse profeta velho, e diz: eu sou profeta igual você. E um anjo, como é que ele diz? Um anjo me falou, pela palavra do Senhor. Que mentiroso, irmão. Isso dá vontade de amarrar e dar uma surra num cara desse, não é não? Um anjo me falou que você pode sim. E eu creio, e um dia, se Deus permitir, a gente vai trazer aqui um estudo para a nossa igreja sobre os dons espirituais. Eu creio, irmãos, nos dons espirituais. Eu acredito. E acredito, inclusive, na profecia, nos dons de palavra de conhecimento, nos dons de palavra de sabedoria, que a gente hoje entende como revelação, porque não tem na Bíblia escrito dom de revelação. A gente que usa muito essa expressão. Mas eu creio que alguém usado por Deus pode olhar para você e te dar uma palavra da parte do Senhor, com conhecimento de causa que você está passando, você não contou para ninguém, e Deus mostra para aquela pessoa. Eu creio nesse tipo de dom, mas a Bíblia também diz no Novo Testamento que os espíritos precisam ser provados. E se você não é um leitor assíduo da palavra, um estudante, não tem conhecimento básico de Bíblia, você vira uma presa fácil nas mãos de quem, desculpa a expressão, não vale um centavo, irmão, não presta. Eu estava na cidade de Jaú, fui fazer uma visita. Eu ainda era solteiro, morava na igreja. Uma família, eu não conhecia, tinha começado a ir na igreja. Eles passaram lá na igreja e disseram assim: pastor, primeiro eles ligaram, né? Pastor, a gente tem uma chácara, uma fazenda, a gente queria ungir a chácara e tal, a fazenda. Você podia ir lá com a gente? Eu falei: posso. Aí, não tinha carro, você passa aqui, me pega, a gente vai junto. Eles passaram, me pegaram. E aí, na hora que eu sentei atrás do carro, irmãos, eles olharam assim para trás, e eu sentado atrás, né? Novo, um pastor mais jovem do que eu sou hoje, fala amém, irmãos. E aí eles viraram para trás assim, e falaram assim: ô pastor, se o senhor vê alguma coisa lá, o senhor avisa a gente? Eu falei: pronto, agora eu vou ter que ver alguma coisa lá, hein? Tudo bem, chegamos na chácara, na fazenda. Se a gente vê, a gente pode falar, não tem problema nenhum, né? Se vê, né? Aí unge a porteira, fomos até a casa sede, ungimos a sede, tinha a casa do caseiro, aí depois voltamos na sede, vamos fazer uma oração, aí fizemos um ciclo e tal. Normalmente eu faço assim, quando a gente vai apresentar um ambiente a Deus. Oramos, consagramos, abençoamos o lugar, dedicamos a Ti. Levítico 25 fala sobre dedicação de lugares ao Senhor. Tudo bem, nós consagramos, apresentamos ao Senhor e glória a Deus por isso. Terminei a oração, amém, em nome de Jesus, amém. Aí claro, eles viraram para mim: e aí pastor,
O que o senhor viu? E eu vou te falar uma coisa, eu fui tentado. Minha vontade, irmãos, era dizer assim: o negócio está feio. Aí que você precisa agora de 70 sexta-feira para mudar a sua sorte aqui, porque eu vi uma caveira aqui na entrada dessa casa, o zóio vermelho, dizendo: eu te pego. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que não leem a Bíblia, elas são alvos muito fáceis, elas precisam de conhecimento. E o meu povo só falta conhecimento. Obviamente, como eu não vi, eu não posso mentir. Eu disse: irmãos, eu não vi nada. A chácara de vocês é uma bênção e está consagrada ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu nunca mais vi essa família. Mas eu aposto que se eu tivesse dito: eu vi uma bola de fogo bem na entrada aqui, caveira, eu vi um vulto atrás de você, e você precisa, olha aí, 7h50, sexta-feira na igreja, beber um vinagre ungido e plantar bananeira no meio da reunião, eu segurava aquela família na igreja. As pessoas precisam se apegar a Cristo, a palavra do Senhor. Você tem que decidir quem é que você vai ouvir. Você pode dizer amém? Pai disse: esse é o meu filho, a ele eu vi. Irmão, o que eu atendo de gente perturbada, penso numa coisa que tira a minha paz, eu fico aflito como pastor, é quando chega alguém na igreja e diz assim: pastor, foi-me revelado que fizeram um trabalho de macumba contra mim. Isso existe? Pode existir. Tem gente que faz trabalho de macumba aí, pessoal? Tem, claro que tem, ninguém pode fechar os olhos para isso. Isso existe, isso é real. Pode ser que alguém tenha feito trabalho de macumba contra alguém. Puxa vida, isso acontece direto. Não dá para negar. Agora, o que pega? O que pega para mim como pastor é alguém virar para você e ter a capacidade de, entre aspas, te revelar: foi feito um trabalho de macumba contra você. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, que é o capítulo dos dons espirituais, que os dons, eles existem e são dados para o que for útil. Qual é a característica que tem que vir junto com o dom? A utilidade. Então, toda vez que você ouvir acerca de um dom ou de uma revelação de qualquer coisa, você tem que se perguntar: qual é a utilidade disso? Essa é uma peneira fantástica. Qual é a utilidade? Então, eu pergunto para vocês, tá? Por que é que Deus me revelaria que foi feito um trabalho de macumba contra o Cauê? Brincadeira, tá, Cauê? Mas se foi, a gente quebra, em nome de Jesus, né? Olha, Deus me mostrou, foi feito um trabalho de macumba contra o Cauê. Por que Deus me mostraria isso? Tem utilidade? Só vejo uma. Deus me mostrar para que eu possa quebrar. Vocês estão me acompanhando? Deus me mostrou, me revelou. Olha, realmente, Deus me revelou. Aí eu creio. Mas nós vamos quebrar aqui agora, fecha os olhos, vamos fazer uma oração, a partir de agora isso está quebrado, em nome de Jesus. Mas o que a maioria faz? Foi feito, né? E foi feito, né? E trabalhão, hein? A pessoa sai perturbadinha, e entra aqui: pastor William, pelo amor de Deus, foi revelado que fizeram um trabalho e desmanchou. Quem revelou desmanchou? Não, só para te perturbar. Que tem gente que só presta para perturbar os outros. Agora, isso é de Deus? Desculpa, não. O dom existe, a revelação pode existir, mas tem que ter utilidade nisso. Revelou, quebramos, oramos, a partir de agora. Deus me mostrou, faz assim. Não é só jogar e despejar lixo nos outros. Olha o que é que está acontecendo aqui. Ele vira para o profeta, voltando à história, para o homem de Deus, o profeta velho, vira para ele e diz: eu sou profeta igual a você, e um anjo me falou. Irmão, um anjo falou? Um anjo falou. Esquece o que você ouviu do Senhor lá, porque agora nós temos um update. Eu trago uma atualização. O Senhor me falou através de um anjo, pela palavra, que agora você já pode comer o pão. Assim, ele deu uma palavra para você, me dá. Eu gosto de um comentário que o pastor Danner fala, e ele fez uma vez, que eu nunca mais esqueci, que o nosso pastor está lá no Rio Grande do Sul, e ele disse assim:
Alguém virou um dia para ele e falou assim: olha, Deus mandou falar para você que você tinha que fazer assim, 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 assim. Aí ele virou para a pessoa e falou assim: interessante, que eu estava com ele agora e ele não me falou nada. Eu amo esse comentário. Interessante, eu estava com ele agora e ele não me falou nada. Por quê? Você é ovelha do Senhor. A ovelha ouve o Senhor. É um privilégio que você tem. Isso não é só para pastor. Isso não é só para quem tem anos de igreja. Isso não é para quem tem cargo. Se você é do Senhor, você tem o direito, o presente, a dádiva, a graça de ouvir a voz do seu pastor. Isso é maravilhoso. Você não precisa terceirizar esse serviço. Você pode falar com ele no seu quarto. Você pode falar com ele na sua sala, no seu trabalho, na sua cozinha, lavando louça. Senhor, fala comigo. E ele fala pela palavra. Mas pastor, ele diz que o anjo apareceu. Tá, então vou ler para vocês Gálatas capítulo 1 para a gente orar. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Vamos orar. Gálatas 1, 8. Diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou, o que diz aí, gente, agora? Um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Vocês sabem o que é anátema? Maldito, maldição. O que está dizendo aqui é o seguinte: ainda que apareça hoje um anjo do céu dizendo: oi William, eu sei que você tem uma palavra para ser fiel à sua esposa, mas eis que eu, como anjo, trago novas. Troca de 40 por 2 de 20. Está amarrado em nome de Jesus. Por quê? Porque qualquer coisa fora do evangelho já anunciado é maldito, é maldição, está repreendido em nome de Jesus. Escute, eu não sei porque que eu estou martelando isso, mas isso é para alguém aqui. Tem muitas vozes por aí. Talvez você entrou hoje aqui com tantas vozes na sua cabeça. Está todo mundo dizendo para você: é para lá, é para cá, faz isso, sobe, desce. Se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, se eu estivesse passando por isso, se eu tivesse que tomar uma decisão, tá, mas se você tiver que escolher uma voz, e talvez você tenha que escolher uma voz hoje, ouça a voz do seu pastor. E eu não estou falando do William, eu estou falando do pastor dos pastores. Eu estou falando: o Senhor é o meu pastor, o teu pastor, o nosso pastor, e nada nos faltará. Você tem acesso ao Senhor. É dádiva e presente do Senhor poder ouvir como ovelha a sua voz. No meio de tanta gente boa, Jesus disse: é o meu filho amado, a ele ouvi. Escolha ouvir o meu filho amado. E se o anjo, ainda que seja o anjo da igreja, disser algo diferente do que o Senhor, pela palavra, tem te mostrado, fique com o que o Senhor disse a você. Vocês estão entendendo como isso é sério? Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Qual é a voz que nós vamos ouvir, igreja? A voz do Senhor. Só para você não ficar sem entender o que é que aconteceu, o profeta, o homem de Deus, acabou indo comer na casa do profeta, acreditou nele. Era mentira, mas ele acreditou. E porque ele foi comer o pão na casa do profeta, um leão acabou matando ele. A gente lê um texto desse, eu sei que tem gente até que me procura nessas leituras da Bíblia que a gente faz, e fala: pastor, mas puxa vida, não está certo, esse leão tinha que matar, era o outro cara, esse profeta que enganou ele. Então, enganar é um problema e Deus vai tratar com todos os enganadores. Amém? De novo, amém? Enganar é um problema, e a Bíblia diz no Salmo 1, que aqueles que usam de engano, não vão
permanecer na congregação dos... Eu não acho que isso é igreja. Não vão permanecer na presença do Senhor. Salmo 1 diz isso, depois você pode checar. Mas com os enganadores, Deus vai tratar. O problema é que de nós, filhos dele, Deus espera mais. Aí você se permitir enganar, você tem a palavra, você tem o pastor, você tem a voz do Senhor. Eu penso que o problema aqui é, mesmo tendo tanto acesso ao Senhor, e uma voz tão clara, e uma direção tão cristalina, você ainda opta pela voz de outra pessoa. Você entende? Para mim esse é o ponto principal da mensagem. Você tem a voz do Senhor? Você tem uma palavra para fazer ou não fazer? Por que ouvir outra voz? Eu queria a confirmação da confirmação. De onde você veio? Confirmar o que Deus está falando? Você quer que o William confirma o que Deus te falou? Não faz sentido. Você quer que o William confirma o que Deus te falou? Deus falou, acabou. Acabou. A palavra dele basta. Diga amém? Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Eu quero orar por você, gente. Por conta do tempo, vamos ficar de pé, por favor, um minutinho? Pelo menos um tempinho, vamos separar aqui alguns minutos para orar pela nossa casa. Pessoal que está em casa também, não deixa de orar pela tua família, vem com a gente. Você tem a palavra de Deus no seu coração. Não escute outra voz que não seja a voz do Senhor. Quem sabe você precisa tomar uma decisão na sua casa, na sua família, decisão que envolve o seu casamento, decisão que envolve a sua aliança, e você está aí titubeando, tão bem que me falaram mesmo para fazer isso, bem que falaram mesmo para fazer aquilo, mas quem falou? Qual é a voz que está te conduzindo a essa decisão? Pelo amor de Deus, cuidado, pelo amor de Deus, repito, cuidado, prefira a voz do Senhor, porque quando Deus fala, a palavra dele não volta vazia, a palavra dele, a voz dele traz resultado, amém? Coloque a mão no coração, igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, nós separamos agora este tempo para orar pela nossa casa. Primeiramente eu quero dizer ao Senhor que somos gratos pela tua voz, pelo privilégio de ouvi-lo, Senhor, pelo privilégio de dar no nosso coração um lugar para a tua voz. E que coisa fantástica, seres tão pequenos como nós, meu Deus, com o coração aberto, meu Pai, com oportunidade, a dádiva, um presente do céu, que é poder ouvi-lo, que é poder percebê-lo, que é poder notá-lo. Meu Deus, eu levanto a minha voz agora com homens e mulheres de Deus nesse lugar, homens e mulheres que clamam pelas suas casas e famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, ouça a oração agora desta mãe, deste pai, deste marido, desta esposa, deste filho, não importa agora o grau de parentesco, meu Pai, meu Pai, como uma igreja, como um povo, nós nos erguemos em oração nessa tarde, e cercamos a nossa família, e cercamos o nosso lar, dizendo: ora vem, poder de Deus. Meu Deus, pela palavra o Senhor tem falado, pela palavra o Senhor tem nos alcançado, pela palavra o Senhor tem nos visitado. Então toca os corações, mova vidas neste lugar, em nome de Jesus é o nosso clamor, em nome de Jesus é a nossa oração, em nome de Jesus, meu Pai, é pelo que nós oramos, é pelo que nós clamamos, é o que nós buscamos aqui neste lugar. Interceda agora, até diga o nome daquele parente, diga o nome daquele familiar, diga o nome daquele ente querido, dizendo: Deus, eu intercedo por ele agora, eu vou para a brecha por ela agora, muda aquela vida, transforma aquela pessoa, aquele coração hoje endurecido, aquela mente cauterizada. Deus, nós oramos para que aconteça como aconteceu com o filho pródigo, que ele caindo em si,
ele despertou, ele acordou e disse: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para os caminhos de Deus, eu vou abraçar o meu pai, sempre fui amado do meu pai. Oh Deus, não deixe o inimigo enganar este homem, esta mulher, este jovem, esta moça. Em nome de Jesus, alcança a vida dela, transforma agora todo espírito de rebeldia, meu Deus, todo espírito de confusão, toda ação maligna, meu Pai, que tenta deturpar a tua voz, que tenta confundir, meu Deus, o marido, a esposa, meu Pai, distorcendo a voz do Senhor, colocando em xeque a voz do Senhor, como tentou o próprio Cristo, dizendo: se você é o Filho amado mesmo, transforme esta pedra em pão. Mas o Senhor tinha ouvido a voz do Pai, dizendo um pouco antes, no batismo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Satanás, você perdeu, está repreendido. Toda voz do inferno, todo conselho do inferno, todo conselho maligno, toda voz distorcida, em nome de Jesus, larga, sai, vai embora todo espírito do erro, do engano, em nome de Jesus. Sai, vai embora em nome de Cristo. Oh Deus, cerque esta casa. Oh Deus, neste final de tarde, abraça esta família. Meu Deus, proteja este lar, livrando de toda influência, por menor que seja, meu Deus, por mais sensível que pareça, mas de todo espírito de mentira, livra-nos de todo espírito que distorce a tua palavra, livra-nos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, diga glória a Deus, gente. Pode sentar em nome de Jesus. O pessoal de casa também, queridos, vocês estão debaixo de bênção. Cuidado com esse espírito, e a Bíblia nomeia esse espírito como espírito do erro. Em algumas versões aparece como espírito do engano. Esse engano de você distorcer a palavra. Não, eu entendi errado. Uma vez eu vi um missionário dando uma palavra, irmãos, deixa eles passarem os envelopes de dízimo de oferta, pode ir passando. O missionário deu uma palavra e ele falou, leu aquele versículo, né, que Satanás, ele pode se transfigurar em um anjo de luz. Você já viu isso na Bíblia? Então ele pode se transfigurar no anjo de luz. Eu sempre, quando lia esse texto, eu imaginava um anjo, né, um anjo com asas, e obviamente isso pode ser entendido também de forma literal. Mas eu nunca tinha entendido como o missionário colocou. Ele disse o seguinte, lendo esse texto, ele diz: cuidado, hein? Porque às vezes Satanás pode se transfigurar num anjo de luz, numa falsa luz, numa falsa revelação. Você pensa que foi Deus que falou com você, e não foi. Você entende, isso aqui é uma luz que o Senhor Deus me deu. É o inimigo distorcendo a palavra. E aí você precisa realmente ficar com o que Jesus disse. Amém? Isso é importante. Bom, enquanto você prepara a sua fidelidade, fala com o pessoal que está em casa também. Se de alguma maneira, de alguma sorte, você tem sido abençoado pelas ministrações, alcançado, alimentado, né? E diz: pastor, eu também quero ajudar, quero fazer minha doação. De forma online, onde quer que você esteja, você também pode nos ajudar. Você pode fazer o seu depósito bancário, você pode fazer sua transferência bancária também. Você pode escolher aqui as contas da igreja. Para nós elas estão aqui no telão, né? O pessoal que está aqui na igreja. Então nós temos várias contas, vários bancos, né? Isso o pessoal poder dar uma olhada. E na descrição do post aí a gente tem as contas, tem o CNPJ da igreja. Você pode escolher o banco que melhor lhe favoreça, fazer a sua transferência, o seu depósito. O único pedido nosso
é que você não esqueça de nos enviar o comprovante, a foto mesmo, pode ser a foto do comprovante. Você pode enviar para o nosso WhatsApp, que é esse aqui, ó. É o 6565, é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso. Não sei onde é que você está acompanhando a gente. 65 aqui de Cuiabá, aí vem o zap, né? 99255 2568. 99255 2568. Esse é o nosso telefone do WhatsApp, tá certo? Pessoal que está aqui na igreja de forma presencial, vamos liberar uma bênção para os nossos irmãos em casa? Em nome de Jesus. Pai, nós enviamos uma bênção para aqueles que estão nos acompanhando em casa ou em qualquer lugar desse planeta. Entendemos que a bênção do Senhor ultrapassa os limites, meu Pai, de tempo, de espaço. Não há barreiras para que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. E a igreja de Jesus aqui diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele merece.